Olá, hoje vamos estudar a interpretação do Senhor Jesus sobre a justiça e as esmolas. O texto base está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Vamos ao texto? Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Bem, o capítulo 6 de Mateus começa com Jesus ensinando sobre áreas da tradicional vida devocional religiosa, que inclui praticar a justiça e dar esmolas. Ele adverte da devoção ostensiva, ou seja, para ser mostrado ou visto a alguém, ou até mesmo algo muito mecânico. E Jesus então promove a obediência à palavra de Deus. Lembremos que a chave para uma vida devocional autêntica e pura não é usar do fingimento, mas viver uma vida humilde à luz da vontade do Pai. O Senhor há de presentear os seus com o chamado galardão, que são prêmios ou até mesmo presentes que Deus dá, mas Ele não vem quando alguém está atrás de autopromoção. Vejamos alguns princípios ensinados nesse texto. Primeiro, praticar a justiça. Sim, isto significa ter um comportamento que é moralmente correto, não para ser visto pelos outros, mas para ser visto por Deus. Os dicionários definem justiça como um comportamento que é justo ou reto. Esse comportamento é caracterizado pela aceitação dos padrões de moralidade, justiça, virtude ou integridade. O padrão bíblico de justiça humana é a própria perfeição de Deus em cada atributo, em cada atitude, em cada comportamento, em cada palavra. Assim, as leis de Deus, como ensinadas na Bíblia, descrevem o seu próprio caráter e como Deus mede a justiça humana. A justiça muito agrada a Deus, pois Deus é justo e nele não há injustiça nenhuma. Uma palavra que é citada na Bíblia algumas vezes é a palavra iniquidade. Iniquidade é a qualidade moral daquele que é iníquo, ou seja, injusto, perverso. Deus não se agrada da injustiça, pois a sua natureza é justa, é santa. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, escreveu assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Percebam que a iniquidade afasta mesmo o homem de Deus. Vejamos o texto bíblico da viúva e o juiz iníquo, que está em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 6 ao 8. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Essa parábola ilustra a importância da oração e também que Deus faz justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Deus fará justiça mesmo depressa. Segundo, viver a simplicidade. Viver a simplicidade é se afastar da ostentação, é dizer não à hipocrisia. Tentar ser o que não é, ou acreditar ser alguma coisa que não é muito trágico e leva a pessoa ao pecado. Em terceiro, ser generoso. Ser generoso é ofertar em amor e gratidão para o Pai Celeste que tem dado tudo para as pessoas. Não é necessariamente falar para outra pessoa que é generoso ou que está ofertando. Não há necessidade de chamar a atenção dos outros quando alguém está ofertando.
Dar ou ofertar é uma prática de fé com Deus. Nunca é dar para receber respeito ou para mostrar a sua própria importância. Dar não é negociar, mas ter uma atitude de gratidão a Deus. O Senhor há de suprir cada uma das necessidades reais, mas não as vaidades. Há recompensas eternas ao dar o dinheiro, o tempo, os talentos para o reino de Deus sem esperar nada em troca. O Senhor dá todas as coisas sem que o homem mereça nada. Vamos ver agora duas ilustrações bíblicas sobre as ofertas. A primeira ilustração de Jesus sobre a oferta da viúva pobre fala muito bem sobre este contexto. O texto está em Lucas, no capítulo 21, dos versículos 1 ao 4, e diz assim: Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus estava observando as pessoas colocarem as suas ofertas no gasofilácio, que era um cofre onde se depositava as ofertas no templo. E no templo, é bom citar, havia 13 caixas de coleta em forma de trombeta no pátio das mulheres, que recebiam ofertas para o culto do templo. Jesus viu que os ricos davam do que sobravam, mas a viúva pobre colocou apenas 2 moedinhas, que não valiam basicamente nada, de menor valor. E ela entrega então tudo, todo o seu sustento. Isso mostra que Deus conhece os corações e sabe a intenção do coração. Muitos entregam os dízimos ou as ofertas do que sobram, mas aquela mulher entregou tudo o que ela tinha, pois o seu coração era mesmo generoso. A generosidade é o que conta para Deus. A segunda ilustração. Nós sabemos dessa história, a oferta de Caim e a oferta de Abel, que está lá em Gênesis, no capítulo 4, dos versículos 3 ao 5. Diz assim o texto bíblico: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. No fim da estação de cultivo, Caim trouxe uma oferta de ação de graças ao Senhor. É importante notar que Deus não havia dado nenhuma orientação com respeito às ofertas. E Caim foi grato a Deus pela colheita. No entanto, o seu irmão Abel trouxe das primícias o primeiro, o melhor, a melhor oferta ao Senhor. Assim como Caim, Abel trouxe uma oferta de gratidão. Deus se agradou da oferta de Abel, pois ela era uma oferta generosa e excelente e teve a total aprovação de Deus. Notem que Deus viu o que estava no coração. Bem, para finalizarmos esse estudo, segue algumas perguntas para pensarmos. Vamos a elas. Qual a importância da justiça para Deus? Por que Deus não aceita a injustiça? Você concorda que é necessário ajudar outras pessoas? Muitos gastam muito tempo consigo mesmos e pouco com os outros. Isso é certo? Qual é a forma correta de dar? E por que é tão importante ofertar? Eu quero deixar aqui também pelo menos 3 versículos, e por que não memorizá-los? Eles são muito importantes para nós e com relação a esse texto que acabamos de estudar. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, diz assim:
Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Outro texto, também em Provérbios, capítulo 22, versículo 9. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Poderosíssimos, né, estes versículos. E agora, vamos ver uma palavra dita pelo nosso Senhor Jesus, a respeito mesmo de dar com o coração, ser muito generoso. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 35. São palavras mesmo do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Terminamos o nosso estudo. Que Deus abençoe o seu coração. E até o próximo, então, encontro.